Mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero, em primeiro lugar, agradecer a meu Deus pelo privilégio que tem me concedido de estar aqui. Quero agradecer ao pastor Ailton José Alves, a nossa querida irmã Judite Alves. Também quero agradecer ao meu pastor Daniel, a minha querida irmã Luzinete, coordenadora, pela confiança. Quero agradecer também aos meus familiares, meu esposo que está nos assistindo, a minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas. Quero agradecer a todos pelo apoio e pelas orações. E antes de agradecer, eu quero deixar aqui para a nossa meditação no livro de 2 Samuel, de 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 6, que diz assim: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Eu quero aqui agradecer os feitos do Senhor Jesus, quando eu sou mãe de 2 filhos, o Genailson e a Aline. E o meu filho, aos 18 anos, quando completou 18 anos, ele chegou para nós, para mim e o meu esposo, e disse que iria procurar emprego fora, porque em Ribeirão não tinha emprego para os jovens. E o meu esposo, com aquela preocupação de pai, a gente perguntamos para ele se era aquilo mesmo que ele estava querendo para a vida dele, sair de casa, do conforto dos pais e ir viver uma vida sozinho. E ele disse que sim. E saindo ali para Caruaru, juntou-se com um primo e nós, como pais, a gente apoiamos. Fomos ali, alugamos casa, compramos algumas coisas para apoiar e colocamos ele ali na vila do aeroporto, em Caruaru. E o meu filho arrumou emprego, ele é um jovem muito inteligente e fez ali um curso e arrumou emprego e começou a trabalhar e estava vivendo muito bem ali junto com o meu primo, que é primo dele também, fazendo a obra do Senhor Jesus. E sempre que eu podia, eu estava ali, ia olhar, observar como estava a situação. E estava indo tudo bem, meu filho estava bem. Mas um certo dia, o meu filho ele chegou em casa com uma mala na moto, um dia de domingo, pela manhã cedo, e ele não avisou, e aquilo eu me espantei com aquela situação, fiquei assim, e ele disse assim: eu vim porque o Senhor mandou, vim fazer uma obra, o Senhor mandou. Que obra? Não falou a obra. E eu achei estranho aquela situação, aquele comportamento do meu filho. E o meu esposo, ele não estava a trabalho, e eu ligando para ele e falando que ele tinha chegado e estava sentindo que o comportamento estava diferente do que ele era. E quando o meu esposo retorna, a gente ficou ali observando aquele comportamento e a gente via que não era um comportamento que ele tinha. E à noite nós fomos para a igreja, voltamos e quando foi na segunda-feira, o meu filho disse: mãe, eu estou bem, eu vou voltar para Caruaru. Eu disse: amém, você está bem? Ele: estou. Pegou a mala e a moto e foi embora. E chegando ali, quando foi na quarta-feira, a minha mãe, ela disse assim: minha filha, vamos em Caruaru ver como está o Genailson. E a gente fomos ali, eu e minha mãe. Chegamos ali, topamos ele trabalhando. Eu tenho familiares que moram lá até hoje. Perguntamos se estava tudo bem e ele disse que estava tudo bem. E a gente passou o dia, dormiu e no outro dia, na quinta-feira, ele disse: pode ir, mãe, que eu estou bem. E a gente voltamos para Ribeirão.
Passou-se a quinta, sexta, quando foi no sábado, o meu primo liga para mim, já à tarde, umas 4 horas da tarde, e ele ligou: venha urgente que Genailson não está bem. E ali eu, juntamente com o meu esposo, pegamos o carro e partimos para ali, para Caruaru. E quando a gente foi, já orando, pedindo ao Senhor uma direção, porque a gente não sabia a situação como se encontrava. E quando nós chegamos ali, irmãs, a gente topou uma situação que a gente jamais imaginaria do que ia topar ou acontecer. E queríamos levar ele ali a um hospital para tomar alguma medicação e ele não aceitou. Irmãs, e começou a luta e foi uma noite inteira em claro, lutando com meu filho. E aquela situação, mandamos chamar o presbítero da congregação que ele se congregava. Ele chegou ali, orou, passou um bom momento com a gente e aquela situação continuou a noite inteira. Quando foi no domingo pela manhã, a gente convenceu a ele vir conosco para Ribeirão e ele veio. E quando ele chegou em casa, ele trancou-se dentro de um quarto, que era o quarto dele, e não quis sair mais. E minha mãe chegou lá, ele não deixou ver, ninguém entrava dentro do quarto. E só via ele lá dentro conversando sozinho, conversando sozinho, conversando sozinho. E foi o dia inteiro naquela situação e a gente não tinha o que fazer porque ele não aceitava ir para o hospital. E a gente em oração, e quando chegou à noite, o meu presbítero veio na minha casa, fez uma oração e a gente ficou ali. E aquela situação, passamos mais outra noite em claro com o meu filho. E ele não aceitava ir para o hospital. E quando amanheceu o dia, o meu esposo foi em busca de reforço para tirá-lo de dentro de casa. E a gente fechou todas as portas para ele não fugir. E o meu esposo foi em busca de reforço no hospital. E quando voltando, meu filho ele já tinha surtado. E foi uma luta muito grande. Eu, como mãe, aquilo era mesmo que está me matando. E eu quero dizer para vocês que foi 6 homens para tirar o meu filho de dentro de casa, naquele surto de depressão, agarrado com o portão da minha casa, quase arrancando, e 6 homens quase que não tiram o meu filho de dentro de casa. Levamos ali para o hospital e quando chegou ali, o médico olhou e disse: tem homem para sustentar? Se tiver, eu faço uma medicação e mando para Recife. E quando eu disse: tem homens. E a nossa família se juntou, deu aquela medicação ao meu filho, foi mesmo que nada. E ali a ambulância trouxe o meu filho para Recife, aquele hospital de louco. E quando chegou aqui, o meu filho foi medicado e voltado para casa, mas não cessou a luta. Foi um mês de muita luta e tribulação. E para mim, como mãe, era muito angustiante. Mas eu quero dizer para a igreja. Tinha uma igreja orando. Aleluia. Tinha uma igreja intercedendo. Juntou-se todos para orar pela irmã Adriana e família. Aleluia. E era a oração de São Paulo, oração onde a gente sabia, tinha crente intercedendo por mim. Mas o Senhor, Ele permitiu que nós passarmos uma noite. E o Senhor falava para mim: é só uma noite escura, mas vai passar. Aleluia. E a noite escura durou um mês. Aleluia. O meu filho, ele sem mente nenhuma,
sem mente nenhuma. Mas eu quero dizer à igreja que o Senhor Jesus, Ele chegou. Ele curou meu filho. Ele voltou a mente do meu filho para o lugar. Aleluia. Porque o meu filho, ele é promessa de Deus. Aleluia. E hoje o meu filho, ele é casado. Ele tem uma filha. Ele não depende de medicamento para dormir. Nem para nevo. Porque quando Deus faz, Ele faz bem feito. E foi o Senhor que fez. O Senhor, Ele permitiu. Porque o Senhor, Ele sabia que eu precisava passar para chegar onde o Senhor queria que eu chegasse. Aleluia. Mas eu quero dizer que o Deus que curou no passado é o mesmo Deus que cura a mente, que cura a depressão, que cura a loucura. Ele não conhece tipo de enfermidade para que Ele não possa curar. E o meu filho está hoje completando 30 anos para a glória do Senhor Jesus. Casado, com filho, porque foi o Senhor que o fez. E eu agradeço pelos feitos do Senhor Jesus. Quando muitas vezes a gente, quando está no estreito, a gente diz assim, eu vou agradecer onde eu chegar. E muitas vezes a gente não agradece. Aí Deus, Ele permite situações para a gente chegar num lugar desse e agradecer o que Deus fez. Agradeço a oportunidade. Aleluia.